Vozes da Capela, a voz da cultura, da literatura e das artes de Pedro Leopoldo. Ouça quem escreve, cria e transforma. Olá você, mais uma vez, o podcast Vozes da Capela, e é um prazer muito grande estar com você. Eu sou o G. Gonçalves e dizer sempre que é uma alegria ter a sua companhia, ter a sua audiência. Comigo hoje, Cláudio Serafim, nós somos aqueles que vão bater um papo super bacana. E com quem que é o nosso bate-papo? Olá, Cláudio. Boa tarde, bom dia, boa noite, de onde você estiver. A gente hoje vai ter um papo super bacana com Charles Cruz, que é nosso convidado muito especial aqui nesse podcast. Muito bem. Olá, Charles. Tudo bem? Oi, Gê, tudo bem? E Cláudio, tudo jóia? Prazer te receber aqui. Muito obrigado. Gente, fica até difícil apresentar esse homem, né? Eu estava lendo aqui, Cláudio. achei assim, meu Deus do céu, vai dar até secar os olhos de tanta coisa para ler, de tanta capacitação. Que nós queremos falar algumas coisas para você. Charles Cruz, escritor, compositor, psicanalista, bacharel em teologia, licenciado em filosofia, pós-graduado em psicanálise e metodologia do ensino superior, ciências da religião, mestrado em teologia, linha de pesquisa em aconselhamento, doutor em teologia e educação. Foi avaliador do MEC e INEP em Brasília e atualmente presidente da Mabry Empreendimentos Imobiliários S.A. e diretor-geral da editora Atos. Como é que cabe tanta coisa assim num homem só? Me explica. Pois é, já fiz mais coisas, agora tô ficando mais velhinho, tô mais devagar agora. Mais velhinho é ofensa, né, gente? Brincadeira. Então, eu tô vendo aqui escritor, compositor, mas me chamou a atenção aqui, principalmente psicanalista e bacharel em teologia. Me explica isso? Psicanalista e bacharel em teologia. Vamos destrinchar um pouco sobre isso? Vamos, bora. Como é que é? O bacharel em teologia, você é o quê? Você é um teólogo? Teólogo, Sou teólogo, inclusive quando eu fui avaliador do MEC, eu fui avaliador do curso de bacharelado em teologia pelo Ministério da Educação, né? Que foi inclusive a primeira comissão, porque todo curso, ele primeiro inicia-se, vamos dizer assim, apadrinhado por algum outro curso. No caso, a teologia estava agregada junto com o curso de filosofia, ela não era um curso autônomo. Então, quando ela desvinculou, passou a ser um curso autônomo, né, o bacharelado em teologia, aí foi feita a primeira comissão do ENAD. E eu fiz parte, tive o privilégio de fazer parte dessa comissão. Éramos 6 pessoas, 6 teólogos, né? Então tinha ali alguns padres, na verdade a maioria era padre, né? Tinha uma mulher lá que inclusive não era nem padra e nem pastora, mas era uma teóloga também, né? E nós fizemos parte ali daquela comissão. E o curso de teologia é um curso muito interessante, Gê, porque o Darcy Ribeiro, que era um ateu, foi o grande incentivador da teologia no Brasil, que naquela época foi feito um decreto-lei 1058, o número do decreto, 1058 de 1969, e esse decreto-lei já regulamentou o curso de bacharelado em teologia, não reconhecido pelo MEC, mas como curso superior. Então, desde 69, já era um curso superior. Foi ser reconhecido pelo MEC depois, 30 anos depois, em 1999, pelo parecer 241 do MEC. Mas é um curso que habilita a pessoa para poder ser um capelão de alguma força armada, como hoje, por exemplo, nós temos vários capelães, padres e pastores, e para serem capelães eles precisam ter a formação em teologia, curso superior reconhecido pelo MEC. Pode ser professor também das faculdades de teologia, pode ser também professor de ensino religioso nas escolas. E sim, tem um mercado um pouco restrito. Sim. Né? Mas muita gente que faz o curso de teologia nem tem muito interesse nessas questões mercadológicas, mas com viés mesmo religioso, como os padres, os pastores, os pais de santos, né? Porque as faculdades de teologia hoje são diversas, né? O curso de teologia é um curso que não é só da Igreja Católica ou só da Igreja Protestante. Tem a faculdade umbandista, tem a faculdade messiânica, que é uma religião, que é diferente, né? Não é muito conhecido, mas é uma religião
que não é nem cristã, nem espírita, né? Mas tem faculdade espírita, faculdade umbandista, faculdade assembleiana, faculdade reformada, faculdade católica, e no catolicismo mesmo são diversas linhas teológicas, né? Jesuíta, capuchinho, né? Dominicanos. Dominicanos, então é bem diversificado. E é um curso maravilhoso, curso muito legal. E esse curso de teologia, você falou alguns padres, pai de santo, pastores, te levou para onde? Então, quando eu fiz o curso, Hoje, a sua atuação dentro da teologia. sim. Então, a teologia, porque eu sou filho de pastor, né, neto de uma pregadora, né, a dona Geralda, e como filho de pastor, a última coisa que eu queria era ser pastor. Queria ser empresário, queria ser político, mas eu não queria ser pastor. Mas quando eu estava ali com meus 18 anos de idade, Deus me chamou para o ministério pastoral. Foi onde então eu fui para o curso de teologia. Quando eu fui para o curso de teologia, eu já estava tomando conta de uma congregação, já com 18 anos de idade, porque antes de tomar conta da congregação já tinha sido presidente de jovens. E aí foi quando o pastor Gary Haynes, que conheço ele desde os meus 9 anos de idade, me chamou para trabalhar com ele. Eu já era obreiro na igreja do meu pai, e lá eu me matriculei num curso, no meu primeiro curso de teologia do Seminário Teológico Cristo para as Nações. E ali eu formei em 1996, né, no curso de teologia. Depois eu fiz uma integralização, que é o bacharelado pela Faculdade Batista Quírios, e comecei o meu ministério pastoral, já ordenado em 1998. Ou seja, então, vou fazer 30 anos de ministério ordenado em 2028. Mas como pastor júnior, pastor John Henze falava assim que eu tinha sido consagrado pastor júnior em 96. Então, como pastor, já tem 30 anos de ministério pastoriano. Então, comecei minha carreira, antes um pouquinho no comércio, né? Trabalhei no comércio um pouco, mas aos 18 anos já fui para o seminário, e dali em diante foi só fazendo a obra mesmo, desde aquele tempo que eu me ingressei, um pouquinho antes, né? Mas aí já fiquei tempo integral trabalhando só no ministério mesmo, pastoral. E a psicanálise, onde que entrou nisso? Então, a psicanálise, porque é o seguinte, eu tenho um mestre chamado José Moreno, que é um bispo anglicano, um grande amigo, que quando eu fazia o curso de teologia, o meu primeiro curso de teologia, ele era professor lá no seminário. E um dia eu fui na porta da sala dele e eu vi ele dando uma aula de aconselhamento pastoral. E ele é psicanalista. E eu desejei muito ser aluno daquele professor, José Moreno, do bispo anglicano. Porque eu vi a aula e fiquei assim, fascinado com a aula dele, né? Isso foi em 95. Aí eu pensei, não, o ano que vem eu vou fazer a aula dele. Aí ele foi embora e eu não fui aluno dele. Passaram-se os anos, nós ficamos amigos e parceiros, eu fui editor dele, porque ele tem vários livros publicados, e eu tinha fundado uma editora, a Joy Publicações, do meu amigo Gerson Freire, e aí eu publiquei alguns livros dele, eu fui editor dele, e aí eu tive o privilégio de fazer essa amizade com ele, e aí então foi que eu fiz o curso de psicanálise pela instituição anglicana, né? E aí eu formei o bacharelado, que aqui no Brasil agora é que tem esse curso, né? Mas antigamente não tinha. Então, quando eu fiz o curso de psicanálise, que é um curso de bacharelado, eu fiz por uma instituição americana, anglicana. E aí foi quando eu me ingressei nesse curso, já bem depois. Eu conheci ele em 95, eu fui formar 2002, 2003, alguma coisa assim, né? Isso mudou muito o meu ministério pastoral, me ajudou muito, abriu muito a minha visão, né? Foi muito interessante. E desde então comecei a praticar psicanálise. Aí, além de ter feito o curso de graduação, né, eu fiz também a pós-graduação em psicanálise. Interessante, né? Assim, a gente vê nos dias de hoje um pastor psicanalista. Um tempo atrás, eu acho que isso seria meio que inconcebível, não? Podia ser Sim. cardiologista também, né? Para aproveitar que já estava ali estudando. Ué. Fazer um curso de cardiologia. Agora, olha só que interessante, Ogê mais Cláudio, que essa fala sua, ela é muito pertinente, porque há um preconceito muito grande da Sim. parte dos religiosos, não é só da parte dos protestantes, dos evangélicos, dos pentecostais, porque eu distingo assim, porque há uma diferença aí do protestante, evangélico e pentecostal, né? Mas esse preconceito também há dentro dos outros meios religiosos, principalmente os católicos. Alguns católicos também têm o preconceito também, então não é somente os evangélicos, não. Mas pasmem, que a psicologia é a única ciência considerada pela Organização Mundial da Saúde como uma ciência judaica cristã. Por quê? Porque foram os reformadores protestantes que iniciaram a psicologia. Então, o Philippe Melanchthon, quem era Philippe Melanchthon?
amigo de Lutero, um reformador. Uhum. Ele que deu o nome psicologia. Foi ele que deu o nome. Então, Felipe Melanchthon, um pastor luterano, que na verdade ele era padre, e depois, após a reforma, se tornou um pastor luterano, né? Que ele era amigo de Lutero, o Felipe Melanchthon que deu o nome psicologia. E depois ela foi sendo formada, desenvolvida por vários teólogos protestantes, dentre eles um conhecido como filósofo, mas ele era teólogo também, que Immanuel Kant, que era também teólogo luterano. E depois outros como Kierkegaard, né, que ele então começa a trabalhar a psicoteologia, que inclusive, não sei, quase as pessoas não sabem, mas Kierkegaard, ele era primo de Dr. Lund. Ó, Sabia disso? Os dois eram primos. Ele era luterano, Dr. Lund era batista, né? Uhum. O Dr. Lund, aqui, Sim. né? Que a estamos em cidade Dr. Lund, é né? que a Estamos, cidade estamos no Dr. a Lund. cidade de Pedro Leopoldo tem uma história muito grande com o Ligado a ele, né? Dr. Ligado a Lund, ele. Lagoa Santa e Pedro Leopoldo, uma região que ele andou muito. Isso é para outra conversa que vem, Não, Ricardo vai depois. Serafim. E Aí, Ricardo, aí a gente não. faz a entrevista do Ricardo. Ué, Ô, senão não vai Charles, adiantar. mas deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que surgiu, então? Já que você está com tempo sobrando com essas poucas coisas que você faz, Uhum. deve estar sobrando bastante tempo na sua agenda. Aí você falou assim, acho que eu estou meio à toa, vou criar uma academia, Uhum. um projeto de cultura. Como é que isso veio para você, assim, e chegar onde a gente está chegando hoje com a capela, com as propostas? Como é que isso surgiu? Então, meu sonho sempre foi estar pastoreando. Eu sempre quis estar pastoreando e acabou. A última coisa que eu queria era pastorear na minha vida. Hoje a última coisa que eu quero fazer é deixar de pastorear. Mas, quando foi mais ou menos no ano de 2005, que eu estava lá na editora, na Joy Publicações, me surgiu uma oportunidade para trabalhar na educação. Né? Lógico que a editora é uma parte educacional, mas... E, assim, agora eu vou falar uma coisa que nem todo mundo vai entender bem isso, mas eu fiquei 2 anos temando com Deus. Eu ouvi uma frase outro dia dizendo assim, olha, não faça a obra de Deus, faça a obra com Deus. Então, durante 2 anos, eu estava fazendo a obra de Deus, mas não estava fazendo a obra com Deus. A ponto de eu estar impossibilitado de fazer celebração aos domingos. Então, meu pastor auxiliar, que estava tomando conta da igreja que eu pastoreava no bairro Salgado Filho, lá em Belo Horizonte, e eu não conseguia nem participar das celebrações de tantas viagens. Depois de 2 anos eu entendi, é porque Deus me quer realmente nessa proposta aí. Aí eu fui para a educação. E na área de educação, eu sou assim, quando eu vou para fazer alguma coisa, eu me entrego mesmo. Então, como eu fui para a área de educação, aí eu já não era mais pastor titular de uma igreja, aí eu mudei para Lagoa Santa, eu morava em Belo Horizonte, no Buritis, aí mudei para Lagoa Santa para assumir uma instituição de ensino. E aí eu comecei a dedicar bastante na área de educação. E aí foi onde surgiu. Eu sou um grande admirador de Rubem Alves, inclusive eu tive o privilégio de conhecer Rubem Alves pessoalmente. Depois isso é uma história que eu conto aí, que foi até engraçado, né, o que aconteceu comigo e com Rubem Alves concernente a essa questão de conhecê-lo, mas foi uma coisa assim, que foi mexendo muito comigo, sabe, de trabalhar essa questão da educação, e aí eu comecei a entrar de cabeça, eu fiz mas muita coisa na educação em Lagoa Santa, né, e aí eu fui para o MEC, Ministério da Educação, lá em Brasília, participei do grupo decenal da educação de Lagoa Santa, das escolas particulares, e devido a isso, me veio à mente, então, poxa, não tem uma academia de letras em Lagoa Santa. Vou fundar uma academia de letras aqui em Lagoa Santa, lá, né, em Lagoa Santa. Aí, beleza. Aí eu peguei e comecei a trabalhar com isso, chamei um amigo meu que faz uns quadros maravilhosos, que é o Guedes, não sei se vocês conhecem o Guedes, ele faz uns quadros, assim, é surreal o que ele faz, sabe? Ele faz em 3D, a cidade, é coisa maravilhosa, amigo de infância. Chamei um outro colega meu, Vanderlei Avelar, que é escritor e filósofo, chamei algumas pessoas, mas por algum motivo, que eu não quero entrar aqui em detalhes, aquilo deu uma parada. Passaram-se 18 anos, eu aqui em Pedro Leopoldo pensei, poxa, quem sabe eu volto com aquele projeto, mas para Pedro Leopoldo ao invés de ser Lagoa Santa. E onde deu certo, ou seja, eu acredito que Deus já estava orquestrando para que fosse aqui em Pedro Leopoldo, porque aqui em Pedro Leopoldo, realmente as coisas estão caminhando de uma forma muito interessante, que eu acho assim que
até para dizer sobre a riqueza cultural que essa cidade tem, que eu não sei se Lagoa Santa tem a riqueza cultural que Pedro Leopoldo tem, né? Porque eu estou assim, abismado de ver, Cláudio, a riqueza, G, a riqueza cultural que tem Pedro Leopoldo. Então, surgiu assim, ô Cláudio. E o que é a capela? É a Academia Pedro Leopoldense de Letras e Artes. E o que nós vamos fazer? O que essa capela vai fazer de efetivo para a comunidade, para a população de Pedro Leopoldo? Acho que nesse momento começamos em Pedro Leopoldo. O que vai acontecer? O que ela pode? Qual que é a proposta Então, dessa academia? o pontapé inicial, G, está sendo agora um projeto que nós estamos iniciando com os grupos. Então, tem o grupo de letras, o grupo de música, o grupo de artes cênicas e o grupo de artes plásticas. Esses 4 grupos farão apresentações, palestras, saraus, né, nas escolas, em algumas escolas públicas e algumas escolas particulares, para fomentar novos escritores, novos artistas plásticos, novos artistas, né, cênicos, novos escritores, daí sucessivamente, poesia, né, literatura de forma geral. E é interessante, por quê? Porque a Faculdade Pedro Leopoldo ela já tem feito um trabalho assim parecido. Inclusive, recentemente, a Faculdade de Pedro Leopoldo lançou com umas crianças que escreveram, crianças assim, sofridas, escreveram um livro. Sim. E a Faculdade de Pedro Leopoldo que fez esse trabalho, e o lançamento foi lá na Câmara dos Vereadores, estive presente pegando autógrafo das crianças, e foi assim gratificante demais participar daquele lançamento, vendo elas sentadas nas cadeiras dos vereadores, toda, né, cheia de pompa, assinando para a gente. Foi lindo, 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 lindo. Então, o trabalho inicial agora está sendo esse pontapé inicial da gente poder entrar nas escolas motivando, fomentando, e o outro pontapé inicial é trabalhar também com a valorização e a divulgação dos artistas atuais. Então, ou seja, valorizar, divulgar os artistas atuais e fomentar o que já existe e trazer outros. E trazer outros. A gente Então tava, tem muita diversão, tem muito a gente trabalho. estava vendo aqui, né, lendo o seu currículo, está tudo meio ligado à educação. Sim. Né? Como pastor, você educa. Sim. Como psicanalista, você reeduca. Sim. E você fala das crianças, eu tive o prazer de ler o livro das crianças. Sugiro que as pessoas queiram ler esse livro. E vi ali, no dia que a gente recebeu, né, do Luísio, os desenhos que as crianças fizeram, maravilhosos, maravilhosos. Como é que você pensa em... Eu vou pegar um exemplo da literatura, que é mais a sua área, e como você tem dito pra gente, mas como é que você pensa em ensinar alguém a escrever? Ou gostar de escrever? Sim. Até viver da literatura, até ser um escritor profissional. A primeira coisa é a gente identificar quem tem essa pegada, porque existem pessoas que elas nasceram com isso. Eu vou dar o exemplo do próprio Rubem Alves, que é um escritor, um dos que eu mais gosto, é o Rubem Alves. Rubem Alves vai dizer assim, Nelson Freire, que é o amigo dele, desde criança, foi na casa dele, ainda ele pequeno, tocou e debulhou aquele piano da mãe do Rubem Alves. E o Rubem Alves diz assim, olha, o meu sonho era ser pianista. E eu consegui, eu aprendi a tocar piano, mas há uma diferença. Que eu aprendi a tocar piano, mas o Nelson Freire tem um piano dentro dele. Aí ele vai dizer assim, o que Deus me presenteou? Eu chamo isso de talento nato e talento adquirido. Rubem Alves tinha um talento adquirido para ser pianista. Nelson Freire tinha um talento nato para ser pianista. Isso. Qual que era o talento nato de Rubem Alves? A escrita. Para quem já leu os livros de Rubem Alves vai entender isso. Bom, o cara, né, ele tinha, inclusive uma vez perguntaram para ele assim, Rubem, de onde você tira essas ideias que você tem na cabeça? Eu não faço a menor ideia. Né? Aí isso me faz lembrar Guimarães Rosa, no seu livro Tutamé, que vai dizer assim, o que um dia eu vou saber, não sabendo eu já sabia. Então, essa pessoa precisa saber o que ela já sabe, mas não sabe que sabe. Então, primeira coisa é nós identificarmos essa pessoa. Porque eu não vejo assim muita vantagem a pessoa fazer uma coisa só por talento adquirido. Primeiro precisa descobrir o talento nato. Ela pode fazer algumas coisas de talento adquirido, não tem problema nenhum, mas ela vai ser mais feliz no seu talento nato. Então, é descobrirmos, identificarmos, e melhor para identificar isso é a própria pessoa e os seus professores. Rubem Alves não fala que era ele, mas ele conta de um menino que estava na escola, escrevia no informativo da escola, mas era péssimo em matemática.
Um dia o professor chamou ele e falou assim, aqui, ó, tá faltando alguns pontos para você passar, tô vendo que você tá tendo dificuldade nas minhas provas, e eu já vi que você é uma pessoa muito inteligente. Como é que um cara tão inteligente, que escreve no jornal da escola, tira notas péssimas em matemática? Aí o professor aí virou e falou assim, o que você gosta? Assim, eu adoro escrever. Não, eu disse, eu sei. Aí o professor falou, não conta para ninguém, foi lá e deu a nota para ele passar. E aí o Rubens vai dizer o seguinte, olha, se nós fizéssemos o pré-vestibular para os reitores de faculdade, certamente todos eles seriam reprovados, porque nós queremos incutir nas pessoas algo que não tem a ver com a área dela. Sim, E aí ele vai dizer, esse menino se tornou um grande escritor, que sim. era, eu imagino que ele estava falando dele Dele mesmo. mesmo. É interessante. Autobiografia, né? Sim, sim, E sim. essa, inclusive, para captar, para descobrir esse talento nato que você está colocando, precisa também, o caçador de talentos, Uhum, ele precisa também ter uma competência para isso. uhum, Aquele diretor, né, da escola, enfim, ou da faculdade, enfim, ele teve essa sensibilidade. Peraí, então, o que você gosta? O que você uhum, ama realmente? sim. E outro detalhe muito interessante, que foge um pouco do assunto a capela, mas tem a ver também com o propósito da capela, talvez, é a questão de por que eu quero fazer isso? Uhum, Tem pessoas que visam só o dinheiro. Eu vou ganhar dinheiro. uhum, Eu vou ganhar dinheiro. E quando você vem e descreve dessa forma e fala que nós precisamos descobrir o talento nato, ou realçar, ou pôr para fora, eu não sei qual que é o termo melhor, Revelar. revelar, uhum. mas é uma coisa bastante interessante, porque às vezes as pessoas se perdem, se afogam, né? Porque pensam só em ganhar dinheiro. E a capela vem com a proposta de também, quem sabe, como você, acho que foi você que falou, né? Essa pessoa viver do talento, mas até aí ela vai descobrir um talento. Então eu vejo que a capela vem com uma proposta Uhum. muito extraordinária. E aí Sim. aqui em Pedro Leopoldo você achou os apoiadores, a faculdade que entrou de cabeça e as pessoas que Foram comprando a apoiaram, ideia, foram né? Foram comprando e foi comprando essa apoiando. ideia. E como é que você vê a capela? O que você sonha para a capela daqui a não sei daqui a quanto tempo? Então, eu vejo a capela como uma missão, né? Eu não vejo a capela como uma ferramenta para ganhar dinheiro, Sim. mas vejo a capela que faz parte de uma missão. Para mim, a arte, ela transcende. Para mim, ela é algo transcendente, Aham. né? Eu tenho algumas teorias para fundamentar esse pensamento. Não é o caso agora. Então, ou seja, se é uma missão, nós precisamos, então, fazer essa missão acontecer. Quando a gente diz assim, a gente que eu falo assim, alguns sociólogos, né, vão dizer assim, olha, o fulano é vítima da sociedade. Na primeira mão, a gente ouve isso com certo preconceito. Mas eu consegui entender isso quando algumas vezes já fui denunciado por estar fazendo bem. Em 1994, talvez, eu tinha uma banda de rock, era uma banda de thrash metal, banda Exterminator. E essa banda nós tocávamos na Savassi, na comunidade Atos, e ali nós recebíamos só headbangers, só cara maluco mesmo. Pastor John Haynes ficava lá na porta do elevador, o camarada chegava com a garrafa de cachaça, ele, oh, não pode saber, deixa eu tomar conta para você aqui. O camarada chegava fumando baseado, lá em cima não poder, deixa que eu tome conta aqui para você. Os caras deixavam baseado, deixava tudo lá. O pastor John ficava lá na porta, o cara entrava no elevador, subia para ouvir o nosso rock and roll, que era rock da pesada. Inclusive, né, essa história até vale a pena, depois a gente pode contar, porque eu até tive a dificuldade de querer conhecer minha esposa, porque ela fazia parte de uma igreja evangélica que nos tinha como satanistas, nova era, entendeu? Porque a gente evangelizava tocando rock and roll com luz apagada, a gente apagava a luz do auditório da comunidade, era a comunidade Atos, né? A gente apagava a luz, colocava o retroprojetor, que naquela época não tinha data show, deixava ele torto,
sabe? Deixava assim, não deixava ele certinho, não deixava ele torto assim, e o rockão mesmo. Quero louvar. E era pauleira mesmo, que assim, horrorizava mesmo. Imagina, Você consegue imaginar o Charles? O cabelo caiu. roqueiro, tinha até cabelo. Bateu a cabeça, tinha perdeu o cabelo. Bateu tanta cabeça que o cabelo caiu. Desculpa, Charles, você tocava o quê nessa banda? Guitarra. Guitarrista. Era o vocalista e o guitarrista. Aí a gente fazia esse som, aí o vizinho nos denunciou, dizendo assim, aí eu fui na delegacia do meio ambiente na segunda-feira. Quando eu cheguei lá, ele estava de novo lá, enchendo a paciência das delegadas, detetives, sei lá quem era, as moças, e elas me viram, pois não? Não, eu sou da comunidade Aço, eu sou da banda que toca o inferno. Que ele tava lá assim, não, eu tô ficando doido, porque quando eu chego lá na missa, o padre acha que eu tô ficando doido, que eu chego lá, inferno, que os caras ficam tocando uma música doida lá. Aí eu falei, não, sou eu, né? Aí eles foram lá medir os decibéis, e os nossos decibéis estavam abaixo ainda Do legal. do legal. Recentemente, há uns 6 anos atrás, alguém também reclamou da gente, né? Aí eu fiquei pensando, agora eu estou entendendo por que alguns sociólogos vão dizer que aquelas pessoas são vítimas da sociedade, porque muitos daqueles drogados, depois de passar por lá, se tornaram empresários, pastores, missionários, políticos, e eu estou falando de 90 e pouco. Hoje são homens casados e tudo que passaram por lá, que de repente naquela época não ia dar em nada. Hoje o trabalho que a gente faz na nossa comunidade aqui em Pedro Leopoldo, né, a cobertura cristã, é um trabalho que nós fazemos, que chama CULT, que nós reunimos os jovens, fazemos uma roda e a gente discute assuntos relevantes à luz da Bíblia, desde segregação racial a assuntos científicos, né, com esses jovens. E trabalhamos o lado musical, mas quando alguém começa a nos perseguir, aí eu entendo o que é a vítima da sociedade. Que a sociedade, ao invés de apoiar uma iniciativa, seja ela cristã, ou seja ela de qualquer outro viés religioso ou político, tenta reprimir. E depois não sabe por que de repente tem alguém entrando na casa dele e roubando. Deu para entender a lógica? Sim. Então, ou seja, quando nós abraçamos essa visão da capela, nós estamos fazendo bem para nós mesmos. Porque o bem que nós estamos transferindo para essas crianças, para esses adolescentes, ou para esses artistas atuais, né? Porque a gente sabe quantos artistas que de repente estão aí, ó, já fizeram sucesso, tá, e de repente estão aí, como diz a minha mãe, né, batendo na bunda de quem passa. Né? Eu não vou citar nomes, mas vários artistas que a gente conhece que ficam aí praticamente mendigando. Então, ou seja, depois um camarada desse, por causa de droga, faz uma barbaridade ou vítima da sociedade. Então, entender isso é fazer entender que nós fazemos parte de um todo. E se nós fazemos parte de um todo, nós precisamos trabalhar por este todo. E quem faz parte da capela hoje? Nós já temos membros? Você falou de uma diretoria associados. E tem já membros associados já? Sim, nós já temos já alguns associados, né? Eu vou te falar aqui para não ficar assim injusto, eu falar o nome de um e não falar o nome do outro. Eu vou te falar o nome de todos, porque são poucos ainda, né? São somente 21 associados por enquanto, mas já é um número que já dá para fazer muito barulho. Tem uma música do Capital Inicial que ela diz assim, ó, hoje eu sou apenas um, amanhã sou 2 ou 3 e o meu grito será como de um furacão. Acho que é alguma coisa assim, né? Hoje eu sou apenas um, amanhã sou 2 ou 3 e depois sou 1 milhão e o meu grito será de um furacão. Então, 21 já passou de 1. Né? Mas hoje 2 ou 3. já passou. Então hoje quem somos, né? Eu estou como presidente atualmente, o Cláudio Serafim como vice-presidente, o professor Aloysio da Faculdade de Pedro Leopoldo como primeiro secretário, a Ilse, esposa do Cláudio, como a segunda secretária. Tesoureiro está o Ricardo Serafim, esposo, marido da G. Gonçalves. Meu digníssimo marido. Né? E depois nós temos os nossos conselheiros, esqueci de alguém não, né? Depois os conselheiros, que é a G. Gonçalves, Ângelo Issa e Caetano Vasconcelos. Aí os demais associados é o Cleito Lopes, também o Daniel, né? O Daniel lá do Lagoa Santo Antônio, da Unicom, o Duda Costa, cantor, todo mundo conhece, o reitor da Faculdade de Pedro Leopoldo, que é o Eduardo Nassif, a Giovana Souza, o Virtus, né, conhecido como Virtus, mas o nome de batismo dele é Gustavo, a Ellen
também, que é escritora. A Luciene Lemos também faz parte, que é cantora e também atriz. O Márcio Eusébio também faz parte. O Matheus também faz parte. Eu não me lembro o sobrenome do Matheus, mas o Matheus ele é formado em Direito. Me parece que o Matheus ele é cunhado do Daniel, da Unicom. Professor Luiz eu já falei, Ricardo eu já falei. O Tiago do Rap. O Vanderlei Dias, que já foi vereador, também faz parte. O Enderson, que inclusive é meu cunhado, né, que é também professor e pastor da comunidade apostólica. E são esses aí. Esse não esqueci de ninguém, não. Eu olhei aqui no grupo, né? Que aqui no grupo fica fácil da gente. E como que aí tem alguém agora nos assistindo e fala, nossa, eu achei esse trem interessante, como diz o bom mineiro, o trem interessante, eu queria fazer parte dessa associação a capela. Como é que faz? Então, tá fácil. Vai lá no nosso Instagram, nós temos o Instagram do acapela.pl. Lá no Instagram, vai lá naquele lugarzinho que conversa, é chat que chama, né? Vai lá no chat, manda uma mensagem assim, ó, eu quero fazer parte da Acapela. Só isso, mande lá e o pessoal que está tomando conta do nosso Instagram, eles vão te responder, vão te passar todas as informações de como você vai fazer parte. Nós vamos precisar do seu nome completo, do que você faz, um mini currículo, vai ser avaliado pela Assembleia, nós temos um grupo da Assembleia, o seu nome será então colocado lá em discussão. Uma vez aprovado, nós vamos te pedir o restante dos documentos para que você faça parte como associado da Capela Academia Pedro Leopoldense de Letras e Artes. Charles, tem idade? Então, para ser membro da academia? É a partir dos 18 anos de idade. Bacana. A gente começou um pouco mais cedo, você falou sobre as crianças, como a gente ajudar as crianças, mas será que com terceira idade pode ser ajudado pela capela? Com certeza. Inclusive, é até um projeto que está na nossa mira, né? Tá chegando lá, né? Aí, às vezes, eu já estou. Pois é, então. A Ilcimara, que é a esposa do Cláudio, ela tem um coral, né? E a gente já conversou, né, Cláudio, sobre isso. Certamente nós vamos fazer alguma coisa para poder fomentar mais e até equipar mais o trabalho que a Ilse já está fazendo. E, quem sabe, surgindo novos projetos, né? Mas é o início. A capela precisa pelo menos 2 anos, com portfólio formado, com algumas coisas realizadas, para a gente começar já a adquirir também algumas verbas de editais, como a Lei Rouanet, né, aquele outro que teve agora, abriu a janela agora, que se a gente já tivesse 2 anos, os 2 anos já podia, que é me fugiu aqui, o edital do Estado, né, que abriu. E qual que é o nome? Fugiu aqui. Viu como é que nós estamos indo para a terceira idade? Também, né? Tem duas coisas que a gente descobre que a pessoa está ficando velha, sabia? Tem 2 coisas. Quais são? A primeira que fica muito esquecido. E a segunda esqueci. Esqueci qual que é a segunda. Aldir Blanc, né? O edital agora do Aldir Blanc. Então, existem recursos que a gente vai depois, né, correr atrás para fazer as coisas da academia. Mas junto com a Faculdade de Pedro Leopoldo, isso vai enriquecer muito, porque a Faculdade de Pedro Leopoldo já tem um know-how adiantado quanto a isso aí. Então vai ser uma força muito grande. Nós já temos estrutura, né? Temos estrutura. Nós temos hoje na equipe algumas pessoas já muito capacitadas para isso, dentre elas a própria Luciene Lemos, que tem muito conhecimento nessa área, e nós vamos juntar essa força, né? Então, por exemplo, na área de escrita, voltando aqui, que eu acho que eu não consegui responder totalmente a sua pergunta. Além de a gente descobrir esse talento desse jovem adolescente ou desse idoso por uma escrita, aí nós vamos ensinar como escrever. Porque não é só pegar o papel e escrever. Existem técnicas, existem coisas. Por exemplo, eu já vou adiantar algumas coisas. Por exemplo, dependendo do segmento do livro, aí depende também do segmento do livro. Você começa cada capítulo com uma ilustração, mas aí vai depender do segmento. Sim. Então a pessoa, para querer saber mais, se filia à capela e participe conosco das nossas reuniões, dos nossos simpósios, das nossas oficinas. Mas é uma dica. Outra dica é escrever um capítulo 15 vezes pelo menos. Você escreveu um capítulo do livro, repita aquela escrita 15 vezes. E depois existem outros recursos, né? Porque o trabalho de um editor, ele ajuda também na escrita. O desenhista ajuda. O desenhista, dependendo do segmento, vai precisar do desenhista. Aí nós temos outros recursos, né? Que a pessoa precisa saber.
Porque, gente, olha, eu já peguei pessoas que escreveram livros e de repente tem quilos de erro e o camarada é bom de português. Não basta ser bom de português. A revisão de uma literatura não é a mesma coisa de revisar a propaganda de um folder. Existem técnicas para fazer uma revisão. Diagramação, depois da diagramação são mais quantas revisões, ISBN, ficha catalográfica do livro. Então são Que muitas tipo coisas. de papel que tipo de papel, qual que é melhor? Qual é que é a impressão correta para aquele tipo de literatura? Qual o melhor título para esse livro? Pronto. Porque, de repente, o livro tem um bom conteúdo, mas não tem um bom título. Tem um bom título, tem um bom conteúdo, mas não tem uma boa capa. Sim. A boa capa que é para um segmento literário não é a mesma boa capa para o outro segmento literário. Então, são muitas coisas que nós vamos poder ajudar esse escritor, né? Ensinar para esse escritor. Você está falando disso, Charles, é muito interessante porque a gente está vendo aqui, né? Quanta coisa para escrever um livro. Sim. Para escrever um livro. E, às vezes, no Brasil, que é um país ricamente musical, muito musical, as pessoas têm ilusões quanto à carreira musical. E aqui, adiantando, né, a gente vai ajudar nisso também. Sentar com aquele jovem que já toca o seu instrumento, já gosta, já canta, já tem uma ideia de compor, e você fala assim, tá, e aí? Você vai compor baseado em quê? Qual o público? Como é que você planeja a sua carreira? Como é que, né? Isso é uma coisa muito bacana, porque abre perspectiva de mercado. Sim. Você falou mais cedo sobre o mercado, né? A gente falou, e eu também já tinha dito. E a Capela tem essa proposta de instrumentalizar essa pessoa para tomar uma decisão. Olha que legal. Não é para que ela já tomou, ela já sabe que sabe escrever, que gosta de escrever. Mas ela precisa saber se é isso mesmo que ela quer para a vida dela. Né? E aí nada melhor que alguém que já faz isso, que já passou por esse processo, para adiantar um processo. Sim. Bacana demais. Pois é, que coisa interessante, né? Pedro Leopoldo, como você falou bem agora há pouco, é um celeiro, né? De grandes artistas, de grandes personalidades. Em todos os segmentos, né? Nós temos Impressionante. ex-jogadores de futebol, o príncipe, né? O príncipe do futebol brasileiro, Dirceu Lopes, meu vizinho. De Pedro Leopoldo, abraço, Dirceu. né? Então, assim, e é bom demais saber que existem pessoas interessadas em capacitar mais, Revelar pessoas. revelar, incentivar, que bacana. E a gente vê que existem pessoas interessadas e de repente você que ouviu né, o Charles falando de nomes, de repente você não sabe quem são essas pessoas, mas muitos que ele citou, todos, né, que ele citou, que já fazem parte, são associados da Capela, são artistas que têm um destaque muito grande no cenário de Pedro Leopoldo, né? Então, assim, é muito bacana. E de repente você está aí agora assistindo isso e pensando, nossa, tá falando comigo, ó, esse negócio de escrever um livro. E olha que não tem idade. O Charles citou de crianças que escreveram um livro, foi falado aqui sobre cantores da terceira idade. Então, não tem idade. Tem apenas uma vontade, um querer. Né? Interessante você fala disso, Gê. Pedro Leopoldo. Tem gente, o Zé Issa, famoso, né? Pai do nosso Ângelo que está com a gente. Dona Letícia, do Coral da Terceira Idade, poetisa. Nunca publicou um livro. Ela está com 90 anos, fez 90 anos agora. Onde é que vai o poema dela, depois que ela se for? Quem que vai poder ler e falar assim, nossa, isso aqui foi escrito para mim? E precisamos fazer isso antes que ela morra. Que ela morra, fazer isso quanto antes, né? Para que ela possa ser honrada em vida, idosa, né? 90 anos. Pois é, ué. E ela só tem mais 20 anos para viver. Só mais 20. Mas se os filhos estiverem atormentando, ela fica mais um pouquinho para poder corrigir. E é uma pessoa que tem energia para isso, né? Tem vitalidade. Então tem mais 30. No mínimo. E a gente poder ajudar a revelar um talento antigo. Né? Não sei quantos de nós que já leu alguma coisa do Zé Issa. Quantos já visitaram o Museu do Geraldo Leão? Isso a gente quer muito fazer essa
essa popularização. É, A gente quer isso. tornar Trazer para popular. o povo, Não, né? exatamente. Popular para o povo, mostrar para o povo o que já existe. Mas que coisa maravilhosa. Acho que poderíamos aqui ficar. Mas umas 4 horas de conversa dá para ir, não dá? É mole pra nós. Só buscar um lanchinho ali fora, a Só gente o já volta. lanchinho é bom. Ou só mandar chamar uma pizza. Muito bom. Pois é, então assim, que alegria saber que Pedro Leopoldo tem pessoas, cabeças pensantes, pessoas que pensam no próximo, pensam na população, de tornar popular aquilo que já existe e É isso aí. trazer, né, aquilo que está ali ainda, né, escondido lá, e é muito bom. Então, assim, tomara que a gente, lógico, que torce e está fazendo por onde que a capela dê muito certo, né? Sim. Que funcione realmente, que as pessoas entendam o propósito dessa academia e que cada vez ela cresça mais. Não, eu estou ansioso para ver, assistir o podcast do Cláudio, né? Que o A próximo gente vai agora é o trocar de dele. lugar, né? Vai ser legal, hein? Nós temos muita coisa para contar. Sim. Então, você pode ficar sempre nos acompanhando, porque sempre vão ter histórias bacanas. E esse podcast promete. A gente fica aqui nos bastidores conversando com o nosso diretor e trocando ideias. A intenção é que a coisa tome Um volume, um né? volume, né, que cresça e com ideias novas, com coisas novas. O estúdio aqui, ele tem um espaço muito bacana. Então, tem coisa muito boa. Existem Tem. propostas muito Sim, boas. dá até para trazer uma plateia aqui, ó. Não é? Eu ouvi, Tem essa ideia eu aí. vi o Cláudio tocando, a Ilse, A G né? cantando. Vocês A precisam G, ouvir a voz pois da é, a G, G. eu tô doido pra ouvir a G cantando, mano. Dá pra colocar uma Precisa plateia ouvir. Pois é, nesse estúdio. então, eu já fiz um programa de rádio, eu fiz 2 programas no rádio que me encantaram, eu lembro dos 2. Um foi com o Cláudio, há um Ué. tempo atrás. Falar nisso, eu tô com saudade do seu programa. Vamos Só levar. fui 2 vezes lá. Você foi uma a mais que eu. Ué? Ah, não, O pois Cláudio, é. não, você foi 2 Eu vezes. fui Você 2 vezes foi, também. o Cláudio, ele contou para os meus ouvintes como é a formação, como se forma uma ópera. Como Poxa, produz uma ópera. legal. As pessoas ficaram assim, encantadas. E nós fizemos também um programa de música ao vivo. Eu, Cláudio e Ilse tocamos, cantamos. Eu cantei Luciana, que eu amo profundamente. E foi muito lindo. Então, aqui também nós temos muitas coisas para fazer, para oferecer para vocês. E a gente espera que vocês acompanhem o nosso trabalho, divulguem, nos apoiem e divulguem sempre o nosso trabalho. Eu quero agradecer muito a sua participação. Que Eu que delícia agradeço. foi ouvir sobre você falar e você contar tanta coisa interessante e ver assim, tem um grupo que fala, que tem um slogan que eles falam, ao compasso dos tempos, mas ancorado na rocha. E que bom ver isso em você, que você está sempre evoluindo, crescendo, derrubando barreiras e trazendo coisas boas. Tomara que essa cabeça continue pensando muitas coisas melhores ainda para nós. Amém. Seja bom demais, valeu demais bater esse papo com você aqui, foi muito bom. Muito bom. Obrigado, gente. Então, para você que esteve conosco até agora, muito obrigada e até o nosso próximo podcast. Um grande abraço e até lá.